Fala, meus amiguinhos, fala, minhas amiguinhas, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com a sua conta, com a sua banquinha ainda inteira, né? Hoje foi um dia bem diferente dos outros dias. Hoje a gente teve um dia bem direcional, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje a gente conseguiu tirar o nosso trabalho do mercado e fazer um dinheiro com o mercado, né? E hoje foi um dia positivo, hoje foi um dia bom. E eu queria que vocês aí também me digam aí de onde vocês vêm, onde é que vocês estão. Escreva aí se você tem dúvida. Eu já falei para vocês. Eu quero que vocês escrevam alguma coisa aí para mim. Se vocês tiverem dúvida, o que vocês gostariam de ver nas lives aqui, pode deixar o comentário, pode falar para mim, tá? Eu tento responder todos os comentários, eu tento responder todos vocês. Tudo bem? Então vamos lá, meus amigos, vamos lá. Hoje eu quero trazer um tema para você que talvez seja um dos temas mais importantes que eu já falei aqui nessas lives, tá? Talvez seja um dos temas mais importantes que eu já falei nessas lives aqui, tá? E eu cansei de ver e de ouvir isso de outras pessoas. Eu cansei de ver e de ouvir isso de mentorados, de pessoas lá da sala que eu opero, pessoas da sala que eu operei, né? Todo mundo já falou sobre isso e eu quero que vocês aqui comigo agora entendam que trade de recuperação não existe. Não existe trade de recuperação, tá? Então assim, vamos falar sobre esse tema. É importante que você traga aquele seu primo. Sabe aquele seu primo que só faz besteira? Sabe aquela sua prima que só faz besteira? Não, você não. Olá, Thomas. Tudo bem, Thomas? Obrigado, querido. Você não, mas talvez você tenha aquele primo, aquela prima que ainda acha que existe trade de recuperação. Aquela pessoa que ainda acredita em Papai Noel, acredita que o coelho põe ovo, né? E essa pessoa talvez ela esteja no mesmo nível daquele trader que ainda ache que existe trade de recuperação. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu trazê-los para a realidade. Deixa eu trazê-los para o dia a dia. Deixa eu trazê-los para a verdade. Não existe trade de recuperação. Trade de recuperação não existe, tá? Porque todo trade, ele é um trade. Se você não assistiu aqui, ó, no meu canal aqui, aquela live sobre os 4 fundamentos mentais para o trader, onde eu falo sobre probabilidade, aleatoriedade, individualidade e imprevisibilidade. Se você não assistiu essa live, você vai lá e assiste essa live sobre os 4 fundamentos mentais do trader, tá? Fala, Jefferson, tudo bem, meu querido? Então, assim, a pessoa que ainda está, ela ainda acha que existe trade de recuperação, é apenas uma criança no mercado, né? Ela é apenas um bebê, né? Ainda acredita em Papai Noel, ainda acredita que coelho coloca ovos e acredita em trade de recuperação. Está no mesmo nível. Está no mesmo nível, tá? Então, essas pessoas que elas fazem com trade de recuperação é acreditar que existe trade que é diferente do outro trade dentro do operacional delas, de acordo com a esperança que elas têm de que o mercado reverta um resultado negativo da boleta dela.
O que você olha para confirmar a hora do trade? O relógio, normalmente eu olho o relógio ali para ver que horário que vai ser a hora do trade, né? Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de trade de recuperação, tá? Pessoal, eu quero que vocês sejam aí bem, bem sinceros. Me diz se não é verdade que você devolveu uma boa parte da sua grana, talvez do dia, talvez da semana, talvez do mês, talvez toda a banquinha que você tenha, toda a sua conta, porque você decidiu fazer um trade de recuperação. Ou porque você estava no game e aí você tomou loss e aí você falou, não, esse trade agora eu vou entrar com uma mão duplicada, com uma mão triplicada e eu vou fazer o meu trade de recuperação para voltar ao que eu tinha, para voltar àquela quantidade de dinheiros que eu tinha. Já aconteceu isso? Confessa aí para mim se isso já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu. Então assim, você pensa dessa forma, você pensa em trade de recuperação porque você tem um conceito errado sobre o mercado. Você, na sua cabeça, você acha que você é que conseguiu tirar dinheiro do mercado e chegou um momento em que ele tirou o dinheiro de você e você se sente injustiçado. Você se sente injustiçada, você se sente contrariado. Você se sente mal, porque você fala, ai que droga, este mercado agora tirou o meu dinheiro, tirou o seu dinheiro mesmo. Ele realmente tirou o seu dinheiro. Ele foi lá na sua conta corrente e fez um saque sem a sua autorização? Ou você clicou na sua boleta, você clicou em comprar, você clicou em vender e ele foi para a direção que você não achava que ele iria? Hã? Confessa. Confessa aí os seus pecados para mim. Vê se isso não é verdade. Por que, meus senhores? Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque a partir do momento que você clicou naquela boleta, tá? A partir do momento que você clicou naquela boleta, você teve um contrato com o mercado, você aceitou, você falou para o mercado que eu posso perder esse trade, eu posso perder esse dinheiro e está tudo bem. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Se você não podia perder aquele dinheiro, ou se você ia ficar muito mal porque você perdeu aquele dinheiro, o mercado não tem nada a ver com isso. O mercado tem absolutamente zero a ver com isso. Por quê? A partir do momento que você clica, você está dizendo para o mercado o seguinte: eu posso perder esse dinheiro. Eu sei que esse dinheiro pode ser perdido. Eu sei que esse dinheiro ele pode sair da minha conta. Eu sei que ele pode não estar mais ali e eu aceito perder tanto. Presta atenção, senhores. Presta atenção, senhoras. Olha o que eu vou dizer para você aqui. Quando você clica numa boleta, o que você está dizendo é o seguinte: mercado, eu estou dizendo que eu aceito perder X para ver se você me paga X vezes 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Vocês estão entendendo? Quando você clica naquela boleta, aquilo ali é a assinatura de aceitação de que você pode perder aquele dinheiro.
Se você não pode perder aquele dinheiro, você está mentindo para quem? Para o mercado? Não, para você mesmo, porque você está assinando um contrato, você está, mesmo que digitalmente, você está assinando um ok, você está dando um acordo de que eu posso perder esse dinheiro. Então, com base nisso, você opera o quê? Você opera mini contratos ou contratos de dólar, contratos de índice, contratos de forex, contratos de outros ETFs. É um contrato. Sabe o que significa um contrato? Um contrato significa que você aceitou. Porque se não é um contrato que você aceita, então você está sendo, é uma imposição. E você não opera imposição de índice, imposição de dólar. Você opera contrato de índice, contrato de dólar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Estou querendo dizer aqui para você a partir do momento que você clicou naquela porcaria daquela boleta, você disse que você está aceitando o contrato. E os termos do contrato diz: pode ir para mim ou pode ir para o mercado. Tá claro isso, senhores? Então, com base nisso, não existe trade de recuperação. Porque a partir do momento que eu cliquei naquele botãozinho e que eu fiz a minha compra, acabou. Eu estou assinando um contrato de que eu aceito o resultado que vier. Mas não. Algumas pessoas acham que aquele botão é um botão mágico de sair dinheiro. Eles acham que eles não vão perder. Eles acham que não importa o que eles façam, como eles estão seguindo uma sala, como eles estão seguindo um mentor, como é um copy trade, como é o que quer que seja. O que quer que seja. Eu vou ter gain. E se ele não me der gain, eu fico frustrado. Eu falei sobre frustração na aula passada, né? Eu falei sobre frustração na aula passada. Tá? Então, assim, eu quero dizer para vocês que a partir do momento que você clicou na boleta, você assinou um contrato. Então não existe trade de recuperação. Só que os amadores acham que existe trade de recuperação porque eles ficam hashtag chateados, ou chateados, ou chateadas, ou chateades. Por quê? Porque ele acha que aquele dinheiro era dele e que quando ele clicou, o mercado não podia fazer outra coisa a não ser dar mais dinheiro para ele. Então vamos lá, senhores. Quando a gente fala sobre trade de recuperação, não existe. Espero que tenha ficado claro que a partir do momento que você clique naquela boleta, aquele dinheiro já não é mais seu. E se você não podia perder aquele dinheiro, então não clica na maldita da boleta. Tá claro isso? Então vamos lá. Próximo ponto aqui, ó. O que o mercado está falando aqui para nós? Né? Ele está dizendo o seguinte: o trade ele tem que ser técnico, independente do seu resultado financeiro. Se você está no loss, o trade tem que ser técnico. Entende? Não interessa se eu estou no loss. Veja bem, quem está carregando o peso do loss do último trade não é o mercado, sou eu. Sou eu que estou fazendo isso e não o mercado. Então, o trade, aquela operação, não importa que é uma operação de recuperação, até porque para o mercado não importa se é recuperação. Ele vai fazer o movimento dele. Então, independente do meu resultado financeiro, eu tenho que ter uma atitude técnica. Eu já te respondo, tá, Thomas? O Thomas aqui está perguntando: Léo, você poderia me dar uma dica para aceitar o stop? Eu acabo sempre arrastando. Bom, Thomas, dá uma olhada no meu canal sobre as 4 verdades fundamentais do trader. Vai te ajudar bastante. Tá? Mas provavelmente você não aceita stop porque você acha,
né, isso é comum dos traders amadores, acharem que o resultado do trade está atrelado à competência dele como trader. O que não tem nada a ver. Você pode fazer um trade bem porcaria e ele dar gain, e você pode fazer um trade perfeitinho dentro do que você estudou e ele dá loss, né? Mas dá uma olhada aqui, com certeza esse vídeo vai te ajudar, tá? Voltando aqui à questão do trade de recuperação. O trade técnico ele tem que ser independente do resultado financeiro, porque quem está carregando o peso do último trade, se foi loss ou se não foi, se eu devolvi ou se não foi, sou eu. O mercado não tem nada a ver com isso. Ele não quer saber disso. O mercado não entende, ele não aceita, ele não quer saber. Tá? Então o trade ele tem que ser técnico, independentemente de como eu estou na boleta. Mas o que acontece? Qual é o problema? O que acontece é que na maioria das vezes, quando a pessoa ela toma loss, ela vai lá e faz coisas não técnicas. Ela começa a operar feito um doido, uma doida, um retardado, uma retardada, ela toma um stop, ela fala o seguinte, não, agora esse mercado vai ver, ela entra onde ela não deveria, ela aumenta a mão onde ela não deveria e tudo mais. Por quê? Por quê? Porque ela não entende que um trade de recuperação não existe. É uma mentira. Entende? O trade de recuperação não existe. Mas, na sua cabeça, você coloca os seus sentimentos, a sua frustração, a sua raiva, a sua decepção em uma operação que o mercado nem sabe quem é você. Nem sabe qual é o seu CPF. Quer dizer, ele sabe porque você colocou lá, mas pouco importa. Mas você carrega o peso de fazer um trade de recuperação que 99,9999% das vezes o trade de recuperação não é técnico. Sendo que um trade de recuperação não é técnico, o que acontece? Você não está coberto da estatística. Você fica fora da estatística. A estatística não te serve. Por quê? Porque aquilo que você estudou não se aplica àquilo que você está fazendo naquele momento. Por quê? Porque você quer fazer um trade de recuperação só para poder aliviar a sua dor. E aí eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes você estudou, você foi fazer backtest, você foi fazer replay de mercado, falando assim, bom, agora eu vou simular que eu tomei um loss federal, que eu estou puto com a vida, e eu vou começar a entrar loucamente aqui e vamos ver quanto que vai dar. Quantas vezes você fez isso? Claro que você não fez. Se você fez, eu aconselho você a procurar um psicólogo, um psiquiatra, um neurocientista para te ajudar. Tá? Então assim, o meu trade ele tem que ser técnico. Fim. Tá? Independente do meu resultado financeiro, porque o mercado não quer saber do meu resultado financeiro. Ele não vai mudar a direção. Ah, eu ia subir, mas o Léo tá no loss, cara. Ah, ele tomou, ele tá triste, tá chateado, então eu vou descer. Ele não vai fazer isso. Entende? Outro detalhe também, que o stop é técnico. O stop é técnico, galera. O stop é técnico. Por que o stop é técnico? Porque, mais uma vez, o stop é independente do seu resultado financeiro. Mas qual é o problema? O problema é que as pessoas realizam o seu stop ou a sua parcial de acordo com o último trade dela. Nossa, cara, eu tomei uma ré federal. Eu não posso, né, tomar esse stop cheio.
e eu preciso recuperar, como eu estou entrando com uma mão muito maior para recuperar, eu não posso colocar o stop técnico. Eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, né? Porque eu não posso tomar esse stop cheio. O que o mercado faz? Ele olha assim e fala: olha, um stop não técnico ali. Eu vou descer, vou pegar, vou subir e vou deixar a pessoa triste. Não é isso que ele faz? É claro que não, porque o mercado não está ligando para você, mas é isso que você acha que ele faz, porque você colocou o stop no lugar errado, que não era técnico. Porque você está carregando do passado o que aconteceu. Entende? Então, mais uma vez, né? O meu stop tem que ser no lugar, independente do meu resultado financeiro, independente do meu humor, independente do tamanho da minha mão. Stop técnico, stop técnico. Fim. Por quê? Se eu tenho uma região que foi defendida e eu entro e coloco meu stop abaixo daquela região defendida, não sou eu que estou defendendo aquilo. Eu estou atrás de alguém que já defendeu aquilo. Entende? Não sou eu. Então, assim, o que é importante de vocês entenderem? Quando a minha entrada é uma entrada técnica, eu vou lá, coloco o meu stop no lugar certo, né, o tamanho certo. Mas quando ela não é técnica, quando é de recuperação, o que acontece normalmente? Você não coloca o stop técnico. E aí, como você não respeita o stop técnico, porque o que é o stop técnico? Onde provavelmente o mercado não chegue até aquela região. Se ele chegar, quer dizer que ele está alterando a direção que você achava que ele ia tomar. Por que você não aceita stop? Porque você não entende que o mercado é líquido. Você acha que você traçando as suas linhazinhas, você, na sua casa, lá em Pindamonhangaba do Norte, dentro de uma casinha com um laptop, que às vezes é um laptop Pentium 333, Celeron 200, traçando as linhas ali, você acha que o mercado vai respeitar aquilo ali. E se o mercado não respeita, eu não estou desmerecendo o cara que opera em Pindamonhangaba do Norte, numa casinha, um Celeron. O que eu estou querendo dizer é, você tem uma ideia completamente absurda do mercado, porque você acha que você traça uma linha, ou que você diz que ele vai subir ou vai descer, e você se frustra se o mercado, que é algo muito, muito, muito maior do que você e que nem sabe quem você é, não vai para aquela direção. Claro que você não aceita stop. Você está com uma ideia completamente errada do que é o mercado. Léo, você está falando então que o mercado é sorte? É óbvio que não, Zé Ruela, Maria Ruela. Não estou falando isso. Talvez o seu primo ache que é isso. É por isso que o seu primo só se ferra. Mas o que eu estou dizendo é, se eu trabalho embaixo de um negócio que se chama probabilidade estatística, e isso é matemática, não sorte, significa que existe a probabilidade dele não ir para aquela direção. Só que quando você está fazendo trade de recuperação, você esquece disso. Isso não existe. Para você só existe uma possibilidade, te dar gain. Não é verdade? É só isso que existe para você. Então, meus senhores, meus amigos e minhas amigas, o que é interessante e importante de você entender? Não existe trade de recuperação. Porque se eu vou fazer um trade, ele tem que ser técnico. Se eu vou colocar meu stop tem que ser técnico. A minha entrada tem que ser técnica também. O que isso quer dizer? Que a minha entrada tem que ser no momento correto. Com o gatilho que eu estudei, no ativo que eu estudei, com o setup que eu estudei,
Se eu faço uma entrada que é fora do meu gatilho, do meu setup, do meu plano de trade, não interessa se você está com a corda do pescoço, se você precisa recuperar. Não é técnico. Isto significa que você está fora de qualquer estatística que você saiba. Você está na sorte. Você está pendurado na sorte. Entende? Então, fazer fazer o trade de recuperação, normalmente te leva a fazer entradas que não são técnicas. Só que toda entrada é uma entrada diferente e ela independe do seu resultado financeiro anterior. Independe do seu resultado financeiro anterior. Se você está feliz, se você está triste, se você está contente, se você teve gain, se você teve loss, se você brigou com o cachorro, se a sua mãe te bateu, se a sua mulher te colocou para dormir no sofá, o mercado não quer saber disso. O mercado está pouco se linchando para isso. Ele não está nem aí. Só que nós, eu, você, seu primo, sim, a gente acha que, né, a minha entrada, como é uma entrada de recuperação, um trade de recuperação, não interessa, cara. Ele só pode ir para uma direção. Você não consegue encarar que você está embaixo de uma probabilidade. Entende? Então assim, meus amigos, não adianta. A entrada, ela tem que ser técnica, independente do meu resultado financeiro. Por quê? Porque o mercado ele pode ir para outra direção. O que eu estou querendo dizer aqui? O meu trade de recuperação ele faz com que eu ignore todas essas variáveis. Por quê? Porque eu não estou, quando eu faço um trade de recuperação, estou ignorando todas as variáveis técnicas e estou usando a variável, por favor, Deus, me ajude. É isso. Ah, Léo, mas então você não acredita em Deus? É claro que eu acredito em Deus. É óbvio que eu acredito em Deus. Eu leio a Bíblia, sou cristão. Estudo ela todos os dias. Só que nela também está dizendo que as pessoas se preparavam muito e muitas vezes elas deixavam de agir porque não era a coisa certa a ser feito. Mas o que você faz? Você faz o seu trade de recuperação, né? Coloca, que aí vem o próximo ponto, uma mão muito maior do que aquela que você normalmente opera e depois vai ajoelhar para Deus te ajudar? Ô meu amigo, minha amiga, desculpa, não é assim que funciona não. Definitivamente não é assim que funciona. Tá? Então assim, o tamanho da sua mão tem que ser independente do resultado do último trade. Ah, eu tomei stop com 5, então agora eu vou operar com 10 para ver se eu recupero. Aí você vai lá e toma stop com 10. Ah, eu tomei stop com 10, então agora eu tenho que operar com 20. E se você tomar stop com 20? Inclusive, esses dias eu postei no meu story, né, de que eu tinha tomado stop aumentando a mão, porque deu a entrada, deu possibilidade de aumento de mão, eu aumentei minha posição e ele foi lá e me estopou. No segundo trade eu não aumentei posição. Por quê? Porque ele não me deu chance, talvez. Entende? Então o que eu estou querendo falar para você? Toda vez que você vai lá e aumenta, e é batata, né, pessoal? Diz aí se não é batata. Diz aí se não é assim que toda vez que você vai fazer um trade de recuperação e que você aumenta a mão, você toma naba. Fala para mim que não é assim. Mente, mente. Toda vez que você vai lá e faz um trade de recuperação e você aumenta a mão, você toma naba. E toma naba 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes maior. Talvez você não, mas o seu primo. Ah, o seu primo precisa sim.
Ele faz isso. Entende? Então, assim, é importante de você saber, importante você aceitar de que tanto o trade, a análise do trade, se você vai clicar ou não, o stop, a entrada e o tamanho da mão, elas têm que ser o quê? Independente do seu resultado financeiro. Tem que ser independente do seu resultado financeiro. Independente do seu resultado financeiro. Mas por que ele tem que ser independente do resultado financeiro? Porque a probabilidade daquele trade dar certo ou errado não tem nada a ver com o seu resultado financeiro. A probabilidade daquele trade ir para cima ou ir para baixo não tem nada a ver com o resultado da sua conta. O que isso quer dizer, Léo? Por favor, nos ilumine. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que, independente de você estar no loss, aquele trade vai dar stop ou vai dar gain da mesma forma. Não tem a ver com a sua esperança. Chegou atrasado, Vinícius. Não tem a ver com a sua esperança. Não tem a ver com a sua vontade, não tem a ver com o seu resultado anterior, não tem a ver com o seu nível de desespero, não tem a ver com o tamanho da sua mão, não tem a ver com nada, 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 nada. Então a probabilidade daquele trade, ele é independente. Ele é independente do seu estado emocional frente ao último trade que você fez. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu estou querendo falar para você? Trade de recuperação não existe, porque cada trade é um trade e deveria ter sido técnico do começo ao fim. Se você utiliza ele como trade de recuperação, provavelmente você vai estar cometendo um desses erros aqui. Você vai estar fazendo uma análise de trade que não é uma análise técnica, você vai estar colocando o seu stop num lugar que não é técnico, você vai fazer uma entrada meio no desespero que não é uma entrada técnica, que não deixou o gatilho, você antecipa às vezes porque você fica com medo dele ir direto, né? Você talvez aumente a sua mão. Você talvez aumente a sua mão. Isso não é técnico. Por quê? Porque você está fazendo trade de recuperação. E outro detalhe, né? A probabilidade, como a gente falou, a probabilidade daquele trade agora, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Olha para mim aqui, eu vou até mudar aqui, ó. Olha para mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabia que na maioria das vezes a probabilidade de um trade de recuperação acontecer a seu favor é muito menor? Você sabia disso? Toda vez que você faz um trade de recuperação, a probabilidade de que aquele trade dê certo é muito menor. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque você não está fazendo as análises técnicas, você está fazendo análise emocional. Você está fazendo uma entrada de acordo com o que você está sentindo, com a sua dor que você está sentindo, com o pensamento que você está sentindo, com as euforias que você quer ter, com o que você quer recuperar do mercado que você acha que foi ele que tirou. Então, quando eu faço um trade na loucura, né, no límbico, ele pode dar certo? Pode. Isso é a pior besteira que pode acontecer na sua vida. Porque você tende o quê? A repetir aquele comportamento. Né? Vai repetir aquele comportamento. Olha o Mateus aí. Fala, Mateus. Mas é importante você entender que a probabilidade não está a seu favor. Por quê? Se você tem um setup que ele tem 50, 60, 50 não, né? 60, 70, 80% de acerto, eu duvido que naquele trade de recuperação você entrou exatamente dentro do gatilho correto. E se você entrou, se você entrou, lembre-se que ainda existe 20, 30, 40% de probabilidade de que aquele trade pode dar errado. Mas quando você está no trade de recuperação, isso não existe. É uma mentira. Para você só existe a possibilidade dele te dar gain. Gain.
Então, entenda que uma probabilidade do trade, ela não vai ser alterada, não vai ser alterada pelo seu resultado financeiro atual. Se ele vai dar gain, ele vai dar gain. Se ele vai dar loss, ele vai dar loss, independente se você está de joelhos falando, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso, por favor, me ajude. O que é uma mentira, porque você vai fazer de novo sim, né? Você sabe, eu sei, Deus sabe, todo mundo sabe. Você está condicionando o seu cérebro a fazer aquilo de novo caso você tenha gain. Então, o movimento do mercado ele não vai ser impactado pelo seu resultado financeiro. Exatamente. Senhor, eu nunca te pedi nada, mas sou eu aqui de novo. Né? E aí, por último, nós trazemos o quê? Que a sua análise ela precisa ser racional. Ela tem que ser racional, independente do seu resultado financeiro. Mas um trade de recuperação é o que? É justamente uma entrada emocional tentando voltar àquilo que eu tive ou que eu tinha, que eu achava que era meu e que eu acho que o mercado tirou de mim. Não existe racionalidade aí. Não existe racionalidade aí. Tá? Então, mais uma vez, meus amigos, o que eu trago para vocês aqui são verdades que muitos mentores não têm coragem de falar isso para vocês. Mas como eu não tô nem aí se vocês vão gostar de mim ou não, eu vou falar a real. Trade de recuperação não existe. Ai, eu vou sair aqui porque aqui é o meu 0 a 0. Mas que besteira. Aí o trade vai lá e anda mais 400, 500 pips, 500 pontos, 600 pontos, né? 60 pontos de dólar. E você saiu com 5 porque era o seu ponto de cobertura. Porque era o seu trade de recuperação. E aí você já fica mal porque você estava no trade. Você saiu antes porque. Por quê? Porque você quis. Porque era o seu ponto de cobertura. E o trade andou mais 30, 40, 50, 100, 200, 500 pontos a mais. Meu amigo, você está abrindo a porta do inferno de Dante para você fazer um outro trade na loucura. Você fica o quê? Caramba, eu não acredito. Eu tava dentro do trade e eu saí só porque era minha região. Agora eu preciso recuperar de novo esse tempo perdido. E você vai lá e você começa a entrar numa espiral sem fim. Só de trades emocionais. Só porque você fica o quê? Tentando toda hora recuperar, recuperar, recuperar. Você quer recuperar o loss, você quer recuperar o trade que você hesitou e você não entrou, você quer recuperar porque a sala inteira entrou e você não entrou, você quer recuperar porque você tinha entrado com uma mão menor e você deveria ter entrado com a mão cheia, então agora eu vou recuperar. Trade de recuperação não existe. Se você não aceitar que trade de recuperação não existe e que todo trade tem que ser técnico, tanto na entrada, quanto no stop, quanto na análise, quanto o tamanho da sua mão, que a probabilidade daquele trade dar certo não vai mudar pelo fato de você estar no loss ou no gain. Não vai mudar. Enquanto você não aceitar isso, você vai continuar fazendo as mesmas besteiras que você faz hoje, meu querido. Você vai continuar fazendo as mesmas bobagens, correndo atrás da sombra, correndo atrás de algo que não existe. E trade de recuperação não existe. E você vai continuar achando que se você recuperar, tá tudo certo. Ufa, ó, voltei ao que eu tinha. Você está no límbico, você está no sistema emocional, você está muito doidão. E aí o que acontece? É muito provável
que você vai entrar num ciclo de emocionalidade até que você quebre a sua conta. Até que você arrebente todo o dinheiro que você tem ou que você seja estopado pela corretora. Tá? Então, entenda que quem acha que trade de recuperação existe, é amador. Amadores acham que trade de recuperação existe. Profissionais sabem que todo trade tem que ser técnico, porque a partir do momento que eu cliquei naquela boleta, eu estou aceitando um contrato de que aquele dinheiro pode ser perdido naquela quantidade de contratos que eu coloquei. Beleza, meus amigos? Beleza, minhas amigas? Então tá bom. Ó, beijo no coração de vocês. Até uma próxima. Valeu!